sei se quando estiverem, vamos só aguardar que entre toda a gente, não é? Está tudo? Já estão as pessoas todas. Muito bom dia a todos. Começamos aqui com um pequenino atraso, pedimos desculpa por isso, mas tivemos aqui alguns constrangimentos, mas já está tudo a funcionar convenientemente, julgo eu. Esta é mais uma ação de sensibilização de um ciclo de 3 que começaram em outubro com a ação de sensibilização sobre a maturação da azeitona e temos aqui esta segunda ação de sensibilização sobre a poda racional do olival em copa. É mais uma ação de sensibilização organizada pela APOS e pela Escola Superior Agrária de Elvas. Portanto, o nosso orador, o nosso convidado hoje é mais uma vez o professor Francisco Mondragão Rodrigues. O professor Francisco é licenciado e doutorado em Engenharia Agronómica, é professor coordenador na Escola Superior Agrária de Elvas, que pertence ao Instituto Politécnico de Porto Alegre, e tem como áreas de interesse a olivicultura, a viticultura e a agricultura sustentável. Estas ações de divulgação, ou ações de sensibilização, como nós chamamos, estão integradas num projeto que é o GES Certo Olive, que é um projeto que estuda principalmente as variedades nacionais, mas em sistema, em modo intensivo, portanto em olivais intensivos. E portanto esta ação de sensibilização de hoje está integrada precisamente na divulgação de técnicas culturais de olivais intensivos plantados com variedades nacionais. Portanto, vamos ter aqui uma apresentação do professor Francisco e seguidamente vamos ter um espaço de questões, se quiserem colocar, poderão enviar, nós vamos já depois divulgar o número de, podem colocar no chat, é isso? Podem colocar as vossas questões no chat que nós depois fazemos chegar ao professor Francisco, está bem? Portanto, se não havendo, sem mais demoras, vou passar a palavra então aqui ao professor Francisco Mondragão Rodrigues e espero que todos possam aproveitar bem. Sim, senhor. Vamos tirar o casaco, que é para de facto estar mais à vontade para falar. Começava por dar de facto as boas-vindas a todos os participantes, agradecer à ACOS por esta parceria que mais uma vez permite divulgar algum do conhecimento técnico que nós adquirimos nos últimos projetos de investigação que fizemos na última década em Olival. A nossa área de trabalho foi fundamentalmente olivais intensivos de variedades nacionais, embora tudo aquilo que nós vamos ver podem-se aplicar às variedades nacionais e estrangeiras desde que sejam olivais em copa. Portanto, os olivais em sebo são um caso, digamos, mais particular e a ação de sensibilização de hoje não está dirigida para a questão da poda de olivais em sebo. Eu trago aqui uma apresentação PowerPoint que vai servir de suporte à minha conversa e que também vai facilitar um bocadinho, através das imagens, a ilustração de alguns conceitos que nós vamos querer aqui divulgar. Vamos lá ver se isto funciona. Penso que sim. Penso que todos devem estar a ver esta apresentação aqui do PowerPoint, como diz aqui, diz que os participantes conseguem ver. Portanto, esta ação insere-se no âmbito de um projeto que está em curso, que é o projeto GES Certo Olive, do qual eu, por razões institucionais, tenho que fazer aqui uma breve apresentação, e que é um projeto que fundamentalmente pretende, através de ações de divulgação, de sensibilização, de formação, fazer a divulgação de alguns conhecimentos técnicos e científicos que foram adquiridos por várias equipas de investigação na qual nós participamos na última década e que no fundo este projeto pretende o apoio à gestão dos olivais e a certificação também de material vegetativo de variedades de oliveira nacionais. Portanto, há outros grupos deste projeto que estão a trabalhar na parte da multiplicação e certificação de material vegetativo de oliveiras nacionais.
Dentro deste projeto, o Politécnico de Porto Alegre, através da sua Escola Superior Agrária, que está sediada em Elvas, ficou responsável pela ação. No fundo tem a ver com a divulgação das técnicas culturais que se devem aplicar, portanto, em olivais intensivos de variedades nacionais, e não só, como disse há bocadinho, estes conhecimentos ou estas informações técnicas aplicam-se a todos os olivais, desde que estejam em copa. No âmbito do projeto anterior a este, que tinha a designação do projeto Óleo ao Valor, aquilo que nós nos apercebemos é que havia um conjunto de técnicas culturais que não estavam a ser bem feitas pelos agricultores e que obviamente retiravam não só eficiência naquilo que eram os trabalhos normais na parte olivícola das explorações, como também em alguns casos, quando eram mal feitas ou não tão bem feitas como deveriam ser, aumentavam os custos. E, portanto, das várias ações ou das várias técnicas culturais que nós, enfim, nos apercebemos nos últimos anos, nos olivais que nós seguimos, e nós seguimos no último projeto mais de uma dezena de olivais, desde o Alto Alentejo até o Baixo Alentejo, de 6 variedades nacionais, apercebemos que havia 3 que claramente era necessário melhorar e que essas 3, desde que fossem melhoradas, permitiriam claramente um salto tecnológico e muita poupança de custos no itinerário técnico dos olivais. Essas 3 operações são a poda, a rega e a determinação do momento de colheita. Como a doutora Helena Monteiro também já referiu, já fizemos aqui uma ação de sensibilização também em parceria com a ACOS sobre a determinação do momento ótimo de colheita da azeitona, enfim, obviamente no início da campanha, e neste momento, na altura em que se deve fazer a poda dos olivais, estamos a fazer esta ação de sensibilização sobre a poda racional de olivais em copa. Mais à frente, se houver a possibilidade, portanto, iremos fazer uma sobre também a gestão simplificada da rega do olival. Portanto, claramente melhorando a execução destas 3 operações, que são fundamentais dentro do itinerário técnico do olival, rapidamente, logo nesses anos a seguir, haverá uma melhoria de eficiência e uma diminuição de custos dentro desses olivais. Só deixar aqui aquilo que são as linhas orientadoras desta apresentação, que vai ter que ver com aquilo que nós vamos dizer, portanto, claramente, os conselhos, as afirmações, as recomendações que vamos fazer têm a ver com olivais intensivos já em plena produção, portanto, não vamos falar de poda de formação, nem poda de renovação ou de rejuvenescimento, portanto, vamos falar de poda de olivais adultos que já estão em plena produção. Vamos falar fundamentalmente de poda manual, feita com ou motosserra de pequeno tamanho ou com podadores de alturas, como nós vamos ver agora algumas imagens. Aqui a questão dos olivais regados tem a ver com, obviamente isto aplica-se a olivais regados ou olivais de sequeiro, embora as intensidades de poda possam ser diferentes, mas a questão dos olivais regados é porque, de facto, na candidatura nós fizemos do projeto Gestart Olive, refere-se especificamente a olivais regados. Vamos falar, portanto, claramente para olivais em copa intensivos, com densidades de plantação entre 250 a 300 oliveiras por hectare e, obviamente, para as condições climáticas do Alentejo, porque nós vamos falar aqui nos meses de poda, que obviamente poderão ser diferentes noutras regiões do país, na Beira Alta ou em Trás-os-Montes, poderá variar um bocadinho os intervalos em termos temporais da poda. Portanto, nós vamos referir para as condições do Alentejo, Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo. E, obviamente, vamos falar da poda de inverno e não de algumas intervenções que possam ser feitas durante a primavera. Só relembrar, digamos, os aspectos teóricos ou os fundamentos de base daquilo que é a realização da operação de poda. No fundo são parecidos ou são semelhantes com aquilo que são os objetivos de base da poda de qualquer fruteira, não é? Portanto, a oliveira é uma fruteira, tal qual como o pessegueiro ou a macieira ou uma nogueira, portanto há sempre uns conhecimentos de base que o podador tem que ter, tem que perceber porque é que está a fazer essa operação. Não é? E se perceber, se interiorizar
esses fundamentos de base também muitas vezes digamos que atua em conformidade, ok? Portanto, um dos primeiros grandes objetivos, sem dúvida, é restringir, limitar o crescimento excessivo da cópia dos ramos. Hoje em dia estamos cada vez mais a mecanizar as operações e, portanto, não podemos ter copas demasiado grandes, demasiado altas, com ramos excessivamente grossos ou excessivamente compridos. Estamos a falar de olivais, neste caso, geralmente colhidos com vibração de tronco, e, portanto, se nós tivermos copas demasiado grandes, com ramos demasiado grossos ou excessivamente compridos, muitas vezes a vibração que é imposta no tronco não chega de forma adequada à extremidade dos ramos mais compridos e mais altos, e, portanto, muitas vezes a azeitona tem dificuldade em cair, tem que se intervir com varas ou outros equipamentos, ou em alguns casos não se consegue intervir e, portanto, fica uma parte da colheita nas árvores. Portanto, as copas têm que ser mais pequenas do que eram eventualmente antigamente, e é isso que temos que, através da poda, fazer essa correção. Portanto, ao termos as copas mais pequenas, como me referi, facilitamos a colheita, seja com os varejadores manuais ou com a vibração de tronco. Não precisamos de aplicar tanto tempo de vibração, e isso também é importante porque não estragamos ou não corremos tanto o risco de estragar os troncos e as cascas do tronco e descascar os troncos, e, portanto, também isso é um aspecto a ter em consideração. Outro objetivo da poda também tem a ver com a eliminação de ramos que estejam mal situados, que eventualmente estejam doentes. Portanto, muitas vezes aproveitamos a poda para fazer a limpeza no caso de algumas situações de ataques de tuberculose muito graves. Portanto, aproveitamos a poda para ir eliminando alguns ramos já muito atacados e que sejam fontes de disseminação da doença, ramos secos ou eventualmente ramos mal direcionados que dificultem a passagem da maquinaria na entrelinha, dos tratores, dos pulverizadores, e, portanto, a poda é também uma oportunidade para eliminar esses ramos. E, finalmente, a poda serve para abrir, desadensar o interior da copa. É extremamente importante, eu vou referir isso mais à frente noutros slides, que haja possibilidade de entrar luz para o interior da copa, que haja possibilidade de aumentar o arejamento, porque isso claramente vai facilitar o processo produtivo da oliveira. Vai facilitar o processo de fotossíntese, sem dúvida, porque há mais luz a entrar e, portanto, as folhas do interior da copa também vão ter uma eficiência fotossintética mais elevada, e, portanto, isso vai contribuir para, inclusivamente, proporcionar mais alimento às flores e depois, posteriormente, aos frutos. Aumenta o arejamento e, portanto, diminui a incidência de algumas doenças, fundamentalmente aquelas provocadas por fungos, como pode ser o olho de pavão, que muitas vezes se aproveita um bocadinho desse menor arejamento para se disseminar na folhagem do interior da copa. E, por outro lado, também, ao abrirmos a copa, ou desdensarmos a copa, facilitamos a entrada da calda que é projetada pelos pulverizadores. Portanto, não fica só protegida a copa pelo exterior, também as folhas e o interior e os frutos que estão um bocadinho mais no interior da copa da árvore também ficam mais protegidos, porque ficam tratados, ficam cobertos com a calda. Portanto, estes seriam fundamentalmente os três grandes objetivos. Muitas vezes refere-se também, não está aqui porque, enfim, é um bocado discutível, a questão do tal equilíbrio entre a parte aérea e a parte radicular da oliveira. Portanto, em muitos livros e, enfim, alguns autores também referem esse aspecto, eventualmente também deverá ser tomada em consideração. Esta ação de sensibilização é feita nesta altura, porquê? Porque é exatamente a altura em que nós devemos começar a podar, a pensar de facto em executar a poda. E a poda deve ser feita, obviamente, depois da colheita, mas não imediatamente a seguir à colheita. Geralmente a colheita nos últimos anos está fundamentalmente concentrada entre meados de outubro e meados ou finais de dezembro. Não é aconselhável fazer as podas em novembro, eventualmente tendo já colhido a azeitona em outubro ou no início de novembro,
deve-se esperar para o início de janeiro, meados de janeiro até o início de março, aqui na nossa região do Alentejo, é sem dúvida a época mais adequada para executar a poda. Porquê? Porque nós devemos deixar passar a época de frios mais intensos, eventualmente a época de geadas mais fortes, porque devemos sempre pensar que qualquer corte na oliveira, quando fazemos a poda, é uma ferida que nós abrimos na árvore. E se imediatamente a seguir ao dia da poda vierem vários dias de frio muito intenso, de temperaturas negativas e de geada, esse corte de madeira, essa madeira que ainda não cicatrizou, porque o corte acabou de ser feito, a cicatriz muitas vezes acaba por não ser uma cicatriz totalmente lisa, limpa, mas muitas vezes na zona de corte a madeira fica gretada. E é por essas gretas, essas fendas, que muitas vezes há depois uma maior facilidade de entrada de inimigos da oliveira. Estou-me a lembrar em particular, por exemplo, da bactéria Pseudomonas savastae, que provoca a doença da tuberculose, mas pode ser até, inclusivamente, até o próprio caruncho da oliveira, enfim, não é muito frequente, mas em algumas situações tem provocado prejuízos graves. Portanto, poderá haver um conjunto de organismos que poderão aproveitar essas feridas mal cicatrizadas devido aos frios mais intensos que ocorreram naqueles dias imediatamente a seguir à poda. Portanto, o ideal é não podar nem em novembro nem em dezembro, mas esperar que, enfim, teoricamente, diminuam ligeiramente um bocadinho os frios a partir de janeiro até o início de março. Obviamente, não devemos atrasar demasiado a poda, porque a partir de um determinado momento as oliveiras entram em atividade. Portanto, a recomendação da poda é durante o período de repouso vegetativo, que é um período que mais ou menos ocorre entre meados de novembro e finais de janeiro, meados de fevereiro, que é quando a oliveira, de certa maneira, digamos que entra num período em que está a funcionar abaixo do ralenti. A oliveira continua a funcionar ao contrário das árvores de folha caduca, sei lá, dos plátanos ou de alguns carvalhos, em que claramente a planta para completamente e as folhas caem. No caso da oliveira, como não para completamente, ou seja, a planta continua a funcionar, mas com uma atividade extremamente reduzida, como está a funcionar, as folhas não caem. Portanto, a oliveira é de folha persistente. Mas, obviamente, ela só entra novamente em pleno funcionamento quando as temperaturas voltam a subir, quando temos ali uma semana ou 2 semanas com temperaturas médias acima dos 10 graus, é quando as oliveiras despertam e se dá o processo de abrolhamento ou desabrochamento, como eventualmente queiram chamar. Isso ocorre entre finais de fevereiro, meados de março, terceira semana de março, dependendo, por um lado, dos anos agrícolas e dependendo também das variedades de oliveira. Portanto, algumas são um bocadinho mais precoces, são as primeiras a abrolhar, outras são um bocadinho mais tardias e demoram um bocadinho mais a abrolhar. Nós o que temos de estar atentos é ir olhando para os ramos das oliveiras, não sei se conseguem ver, penso que sim, o cursor a movimentar-se. Nós devemos olhar para estes pequenos botões, estes pequenos gomos que estão aqui na axila das folhas e, portanto, a poda deve ser feita antes deles começarem a inchar e a abrir, está bem? Portanto, devemos, de facto, programar as operações de poda em função também da dimensão dos nossos olivais e do tempo que nós achamos que vamos demorar a executar a poda na área do olival da exploração agrícola, de maneira que a poda esteja terminada antes que se dê esse abrolhamento. Isto porquê? Porque se estivermos a podar já com a oliveira abrolhada e eventualmente estes gomos já com os pequenos pezinhos em crescimento das inflorescências, nós estamos a perder reservas que a árvore tinha acumuladas nos seus ramos e no seu tronco e que mobilizou, portanto, para esta operação de surgimento das inflorescências, portanto, abrolhamento dos gomos e surgimento das inflorescências. Portanto, de certa maneira, estamos a perder energia que a planta tinha e, portanto, eu acho que isso não é correto, não é eficiente. Portanto, devemos fazer isso antes da planta
dirigir essa energia para partes da árvore que vão ser deitadas para o chão. Assim a energia será dirigida apenas para aquelas que irão ficar depois da poda. Para aqueles que eventualmente conhecem, há duas escalas de estados fenológicos que permitem classificar os estados fenológicos da oliveira. Há uma escala feita por dois autores, que é o Colbrand e Fabré, que, enfim, muito utilizada até pelos serviços regionais do Ministério da Agricultura, que está a começar a entrar em desuso e que está a ser substituída pela escala BBCH, que foi uma escala desenvolvida na Alemanha e que foi adaptada à oliveira por uma equipa de investigadores espanhóis. Na escala de Colbrand e Fabré, nós devemos podar quando a oliveira está nos estados fenológicos A ou B, portanto, mais ou menos com o aspecto que têm estas duas figuras aqui na parte de cima, e se for na escala BBCH, portanto o aspecto também será o mesmo, só que a numeração da escala é diferente e, portanto, será nos estados fenológicos 50 a 51, está bem? Portanto, para aqueles que têm já conhecimento destas escalas, isto ajuda a situá-los. Para aqueles que não têm conhecimento destas escalas, tomam nota e depois da apresentação vão à internet, ao Google, à procura destas figurinhas que estão lá devidamente explicadas. Bom, nós vamos falar aqui do intervalo entre podas, né? Sem querer estar a adiantar aqui um bocadinho a conversa que vai vir a seguir, eu defendo a poda anual, ou seja, todos os anos pequenas intervenções, mas em algumas explorações agrícolas eu sei que isso não será possível, portanto as podas eventualmente serão feitas de 2 em 2 anos, e em muitas explorações são feitas de 3 em 3 anos, já vou dizer que não estou tão de acordo com isso, mas no caso em que não se poda todos os anos, a pergunta será, então em que ano é que se pode? No ano em que deu muita azeitona ou no ano em que deu pouca azeitona? E isso é importante, também ter isso em consideração. E antes de falarmos sobre isso, novamente, dar aqui alguns fundamentos teóricos. É importante ter algumas bases teóricas para perceber o que é que se está a fazer. A oliveira tem um ciclo bienal, ou seja, os ramos que vão ter azeitonas em 2023 são os ramos que vão crescer, são os raminhos que vão crescer na primavera de 2022. Ou seja, a produção de azeitona é processada, fabricada ao longo de 2 anos, não é só num ano. Portanto, é a madeira que vai crescer este ano que vai dar as azeitonas no ano seguinte. Portanto, a madeira crescer na primavera de 2022 e eventualmente um bocadinho a seguir ao verão de 2022 no outono, se o outono vier um bocadinho mais fresco e com umidade no solo, é que vai suportar as flores e depois as azeitonas do ano de 2023. As azeitonas que vamos ter este ano, resultantes das flores que vão aparecer na primavera deste ano, vão surgir em raminhos em madeira que se desenvolveu na primavera de 2021. Está bem? Bom, muitas variedades nacionais, e não só, estão sujeitas a ciclos de alternância de produção, conhecidos na gíria comum como anos de safra e de contra-safra, ou seja, anos de produção elevada ou satisfatória e anos de contra-safra de menor produção ou, em alguns casos, produção quase nula. Isso é muito evidente em olivais de sequeiro, em solos de pior condição, não é tão evidente em olivais de regadio, e em solos de melhor qualidade. Aí muitas vezes as flutuações de alternância é ligeiramente menor e eventualmente se a poda for bem feita quase não temos alternância. Se a poda não for tão bem feita, não queria dizer mal feita, mas nós vamos ver fotografias em que claramente a poda é mal feita. Se a poda for mal feita ou não tão bem feita, nós muitas vezes estamos a amplificar este fenómeno de alternância, fazendo com que a seguir a um ano de boa produção e a seguir fazemos a poda, tenhamos um ano com 0 produção e depois um segundo ano com uma produção ainda mesmo assim também reduzida. E isso não queremos. Portanto, nós queremos colher todos os anos azeitona, obviamente que não temos exatamente a mesma quantidade, mas ter boas produções todos os anos, de maneira a termos uma receita,
portanto, a entrada de dinheiro todos os anos, e é isso que nós queremos. Portanto, esta formação sobre a poda tem muito a ver com isso. Portanto, como é que fazemos uma poda racional que diminua esta alternância de produção? Se não podarmos todos os anos, é a seguir ao ano de fraca produção que devemos podar. Portanto, é no ano de contra-safra, está bem? Portanto, quando não podamos todos os anos, é no ano em que tivemos o decréscimo de produção que nós devemos fazer essa intervenção. Bom, intervalos entre podas. Nos olivais tradicionais, e nós vamos ver aqui uma outra fotografia, eu tenho fundamentalmente fotografias de olivais intensivos, mas vou-vos mostrar algumas aves muito antigas de olivais tradicionais. Nos olivais tradicionais nós temos grandes intervalos entre podas, superiores a 4 anos. Eu pus já ali, se repararem, está errado. Está errado porquê? Porque as aves ficam completamente desequilibradas, com imensa madeira na parte aérea, portanto, com intervalos de 4 anos, 5 anos, 6 anos, portanto, obviamente, todos os anos a oliveira produz lenha, produz madeira, as copas ficam muito grandes, muito volumosas, muito densas no seu interior, e, portanto, isto implica, com tanta folhagem, grandes consumos de água, é uma coisa que vamos falar um bocadinho mais à frente. O olival, como todas as culturas na região mediterrânica, não é exclusivo aqui do Alentejo, vai ter problemas de água, de disponibilidade de água nas próximas décadas, fruto das alterações climáticas. E, portanto, nós vamos ter que ter consciência de que quanto mais folhas houver na copa, mais água a oliveira precisa para manter essa copa e esse volume de folhagem. E, portanto, oliveiras com copas muito grandes, muito desenvolvidas ao fim de 3, 4, 5, 6 anos sem ser podadas, desenvolvem um volume que, para ser mantido, vai consumir muita água. E se não tivermos essa água, quem vai sofrer é a produção, porque uma parte dessa água continua a ser sempre a ser consumida pelas folhas e não irá para os frutos. E quando temos copas grandes, muito altas e muito densas, a tendência de qualquer podador é entrar, desculpa pelo termo, entrar a matar. Portanto, a tendência é para fazer podas severas, podas excessivas, não é? Porque vê tudo muito denso, vê tudo com, de facto, muitas ramas muito grandes, muito altas, difíceis, claramente se apercebeu na última colheita, difíceis de vibrar e de colher, muitas vezes já nem mesmo com as varas quase consegue chegar lá à ponta, em algumas variedades maior desenvolvimento vegetativo, e portanto claramente é custar muito. E portanto isso irá prejudicar a produção da árvore no ano seguinte e se calhar nos dois anos seguintes. Aquilo que eu preconizo, e vamos ver isso nos slides a seguir até ao final da apresentação, e eventualmente aqueles que tiverem a oportunidade de assistir à parte prática durante a tarde, é de facto uma poda com intervenções anuais, todos os anos, extremamente ligeiras. Ok? Portanto, se nós fizermos intervenções todos os anos, o custo será inferior do que fazer intervenções grandes de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Intervenções anuais corresponde, de facto, à poda ideal para a planta. Nós estamos a tentar todos os anos, com poucos cortes, manter um volume de copa constante, manter uma altura de copa constante, manter o tal volume de folhas que vão consumir água através da transpiração, mais ou menos constante, e, portanto, teoricamente, se depois não faltarem os nutrientes na parte da fertilização e não faltar a água, seja água de rega ou seja água nos olivais de sequeiro acumulada no solo, obviamente em solos melhores com capacidade de armazenamento de água, devemos ter produções todos os anos muito próximas umas das outras. Obviamente com ligeiras flutuações, mas, porque enfim, o ano agrícola também intervém,
por melhor que nós trabalhamos no olival, mas com não os altos e baixos típicos da alternância tradicional da oliveira. Pequenas intervenções anuais são menores custos por hectare. Portanto, é uma poda extremamente rápida, gastamos poucos minutos por cada árvore, 2, 3 no máximo, e de facto desenvolvemos muito trabalho por dia. Por outro lado, fazemos poucos cortes, ou seja, há poucas feridas, e como não houve oportunidade durante 3, 4, 5, 6 anos, essas feridas, esses ramos aumentarem em diâmetro, os cortes também são mais pequenos. Ok? E, portanto, são mais pequenos, temos feridas mais pequenas, temos feridas mais fáceis de cicatrizar e onde, eventualmente, a possibilidade de entrada de patógenos será menor. Eu pus aqui na última linha, parece dificilmente execuível, mas é só começar. Conheço várias pessoas que já fazem isto todos os anos, parecia um bocadinho uma confusão e claramente neste momento não querem outra coisa porque chegaram à conclusão que mantêm médias de produção mais elevadas, reduziram claramente os custos da operação e as aves estão com um porte e uma copa muito mais adequada para as operações, os tratamentos fitossanitários e a colheita do que tinham quando podavam 3 em 3 anos, que geralmente é o intervalo mais típico nos olivais intensivos. Eventualmente, para aqueles que se calhar fizerem isto por etapas, passar a podar numa primeira fase de 2 em 2 anos poderá ser uma solução de compromisso, mas depois quem podar de 2 em 2 anos percebe que também consegue podar todos os anos, fazer intervenções mais pequenas. Bom, vamos ver, antes de começar a ver aqui algumas fotografias daquilo que eu acho que é o correto, vamos ver algumas coisas erradas. Portanto, são muito frequentes, nós conseguimos ver isto por esse Alentejo fora, portanto, se andamos aí pelas estradas e pelos caminhos, claramente nós conseguimos ver muitas destas fotografias ou destas imagens, são autênticas arreias em olivais, aqui obviamente mais olivais tradicionais, mas também vemos isto, como vamos ver mais a seguir, mais à frente, noutros lados, em olivais intensivos. O engenheiro Luís Santos, que já faleceu, que era o chefe do departamento de olivicultura em Elvas, dizia que a pessoa que fez isto devia estar presa, porque isto é um atentado à natureza e isto, cortes, intervenções desta magnitude, primeiro, são muito caros, porque gasta-se mais de um quarto de hora, 20 minutos muitas vezes para fazer esta intervenção, por cada árvore. Portanto, imagina fazer isto em 250, 300 aves por hectare. Enfraquecemos a árvore, fazemos cortes brutais, que a planta vai gastar muita energia para cicatrizar e por onde serão portas de entradas fáceis para os inimigos da planta. No ano seguinte, e se calhar 2 anos a seguir a esta intervenção, não vamos ter produção nenhuma. Portanto, para além de termos gasto muito dinheiro este ano a fazer este tipo de poda, depois estamos 2 anos sem receber nada e claramente vamos envelhecer a árvore. Este olival vai durar menos anos do que duraria um olival bem podado. Está bem? Porquê é que se faz isto? Quem é que faz isto? Bom, faz quem, de facto, se calhar não tem a formação adequada para isto, faz quem poda sobreiros e azinheiras e, portanto, aplica o mesmo estilo de poda às oliveiras. Esquecem-se que aqui esta árvore tem que produzir azeitonas todos os anos. Faz quem muitas vezes quer aproveitar aqui alguma lenha desta poda e, portanto, quanto mais cortar, mais lenha leva para casa. E, enfim, é tudo a jogar em contra o olival e a oliveira e a produção do olival. Portanto, claramente não é isto que se deve fazer. Aqui uma fotografia de um olival já intensivo, inclusivamente um de sequeiro e outro de regadio, também intervenções excessivas, inclusivamente dá para ver pela quantidade de rama que está na entrelinha. Mais uma vez, gastou-se muito tempo
Portanto, esta poda vai ficar muito cara por hectare, porque cada oliveira precisou de muito tempo para fazer esta intervenção. As oliveiras ficam com muito poucas folhas, muito poucos raminhos do ano anterior e, portanto, a produção neste ano, em princípio, vai ser próxima de zero e no ano a seguir, na primavera, ou seja, 2 primaveras a seguir à poda, vamos ter ainda a árvore desequilibrada na sua copa e produções baixas. Intervenções desta natureza, com esta intensidade, que são excessivas, está errado, levam a uma resposta vegetativa muito grande da oliveira. Portanto, aparecem com muita força os famosos pés de burro, que não interessa para ninguém porque não vão produzir, mas são uma porta de entrada para pragas e doenças, para subir mais facilmente para a copa. E vão aparecer aqui, não sei se estão a ver aqui o cursor, nesta zona dos ramos, vão aparecer ramos verticais, também conhecidos em muitos sítios por chupões, que também não interessam para nada, porque a maior parte deles não vai ter qualquer produção e, portanto, só vão estar ali a consumir água e nutrientes e a adensar de forma excessiva o interior da copa. Depois vai-nos obrigar a fazer uma intervenção, quanto mais não seja no final da primavera ou no início do verão, para desadensar um bocadinho a copa. Portanto, já gastámos muito dinheiro para fazer esta poda excessiva e vamos ter que gastar ainda mais dinheiro para corrigir um bocadinho a resposta vegetativa em excesso que é feita pela própria oliveira. Aqui outro exemplo, eu diria que o podador que andou a podar aqui esta árvore, esta e as outras estavam no olival, de facto, sem dúvida, é um grande artista, cortou os raminhos todos, está aqui uma árvore de jardim espetacular, mas obviamente que não é isto que nós queremos. Aqui a forma que foi dada é uma forma em taça, que não é a forma mais adequada. Eu mais à frente vou falar da forma da copa, que não é em taça, vamos falar da forma em vaso, que é um bocadinho diferente. Esta forma em taça custou também, demorou muito tempo a fazer, e se repararem na fotografia do lado direito, portanto há imensas feridas da poda, imensos cortes, mas não há dúvida que aqui a luz vai entrar no interior da copa, mas vai queimar portanto, toda esta madeira do interior, pelo menos no primeiro ano, no primeiro verão, vai ser requeimado, portanto, com excesso de intensidade de luz que vai entrar. Portanto, também, mais uma vez, não havia necessidade de intervir desta maneira, para já porque custa muito dinheiro, demora-se muito tempo a podar cada árvore, vamos demorar muitos dias a podar cada hectare, vamos, mais uma vez, reduzir a produção, porque se repararem e vê-se na fotografia do lado esquerdo, a árvore ficou com pouca folhagem, portanto as produções não serão nulas, mas vão ser muito baixas e, portanto, não é isto que queremos. Eu tenho aqui, estas fotografias são todas do mesmo olival, portanto tem um olival de uma variedade portuguesa, Blanqueta de Elvas. O olival fica no limite entre Elvas e Campo Maior, e estão aqui umas imagens feitas a partir do chão e outras feitas com o drone. Vamos, nesta fotografia mais do lado esquerdo, o olival é o mesmo, está apenas dividido aqui por esta estrada, podaram até a estrada, portanto esta fotografia foi do ano passado, podaram até a estrada e depois iam continuar a podar do outro lado da estrada. Eu consegui tirar a fotografia quando ainda só tinham podado até este caminho. Portanto, a variedade é a mesma, as árvores do lado direito tinham o mesmo volume de copa que tem estas do lado esquerdo, e foi feita uma intervenção, mais uma vez, excessiva. Não é? Portanto, como estão a ver, ficaram com muito pouca rama, claramente vai haver aqui uma quebra muito grande de produção, e não havia necessidade de fazer, digamos, uma intervenção tão drástica nas plantas. Se repararem aqui nesta fotografia onde tenho o cursor, obviamente deveria-se podar, portanto desadensar aqui um bocadinho o interior da copa, eliminar alguns ramos que já estão um bocadinho mais altos, portanto mais difíceis de colher e de vibrar, mas não fazer uma intervenção tão exagerada. Aqui uma fotografia também da mesma exploração agrícola, mas não é o mesmo olival. Isto é uma fotografia aérea de Picual, em que do lado
direito ainda não foi podado e do lado esquerdo já foi feita a intervenção. Os podadores são os mesmos, portanto, a calibração da forma de podar era exatamente a mesma, excessiva, e portanto dá para ver, comparando as duas metades da fotografia, a quantidade de rama que foi deitada para o chão e que de facto não vai participar na produção da azeitona no ano seguinte. Aqui uma situação interessante. Eu, depois de fazer as imagens de drone, falei com o proprietário e o proprietário foi e interveio junto das equipas de podadores. Portanto, isto era uma prestação de serviço, era uma empresa que estava a fazer esta poda no Olival Blanqueta e, portanto, claramente ele foi lá para eles corrigirem um bocadinho e diminuir a intensidade de poda. E é interessante porque nesta linha eles tinham podado à maneira deles, com a calibração que traziam, e portanto, como vocês veem, as árvores ficavam despidas, apenas ficava a tal forma do vaso que vamos falar, aqui a forma da copa está correta, é o vaso, não é a taça, mas ficavam com uns raminhos aqui na ponta das pernadas, que isto praticamente não ia dar produção nenhuma. Não é? E portanto, o proprietário interveio e, se repararem, na linha seguinte e nas outras linhas a seguir, de facto, as árvores já estão podadas, já foram ligeiramente abertas no interior, mas a intensidade de poda foi claramente inferior e ficou bastante rama para continuarmos a ter produção de azeitona no ano seguinte. Portanto, o proprietário ganha com maior rapidez de execução da poda, vão andar lá menos semanas a podar os olivais, e as árvores ficam devidamente podadas e prontas para responder com uma produção razoável no ano a seguir à poda. Enquanto que estas que foram excessivamente podadas, claramente a produção não será zero, mas será extremamente diminuída. Aqui mais um exemplo de uma poda razoável, eu pus aqui bastante boa, as árvores com a forma do vaso, aqui a copa forma do vaso. Penso que de qualquer maneira perdeu-se muito tempo aqui com aspectos de jardinagem a cortar aqui todos os raminhos aqui do interior, portanto não havia necessidade de andar aqui a limpar a parte de baixo das pernadas. Obviamente que esse tempo que se perdeu, nem que seja 2, 3, 4 minutos em cada oliveira, a multiplicar por 250 oliveiras, estamos a falar uma hora e meia a mais, só para melhorar o aspecto estético, sem qualquer interesse esportivo. Portanto, também temos que ser práticos. O olival tem que ficar bonito, mas não é um jardim, portanto, não podemos perder tempo aqui a tirar todos os raminhos para ficar tudo bonitinho. Bom, obviamente, para podar corretamente uma oliveira, temos que avaliar a árvore, temos que olhar para ela, não é chegar ao pé da árvore e começar logo a cortar. Tem que se avaliar, eventualmente dar a volta à árvore ou não, pode não circundar a oliveira, para poder decidir o que é que vamos cortar. O que não devemos fazer é claramente subir a árvore, como está aqui este exemplo, lá do podador com a motosserra na mão, sem luvas, sem capacete, sem qualquer equipamento de proteção individual. Primeiro, não se deve subir a árvore porque é perigoso, podemos cair e, portanto, temos de ter em consideração os aspectos de segurança e higiene no trabalho. Depois, quando estamos a cortar e a fazer poda de cima da árvore, não estamos a fazer as asneiras que estamos a fazer, não estamos a ver as asneiras que estamos a fazer. Portanto, só as vemos quando descemos e olhamos para a árvore e chegamos à conclusão que já cortamos ramos a mais. E aí já não há nada a fazer, porque foram cortados, estão no chão, é impossível colá-los novamente. Portanto, é por isso que o puxo só se vê as asneiras no fim. Está bem? Nunca subir para as árvores. Mesmo que as árvores tenham alguma dimensão. Portanto, se tem dimensão a mais é porque nos últimos anos estamos a podar mal. E se queremos corrigir essa situação, devemos podar a partir do solo, com podadores de alturas, com extensores, e em que a parte da motosserra está num extensor que nos permite podar, inclusivamente até quase 4 metros de altura. Portanto, antes de começar a cortar, olhar para a árvore durante alguns segundos, avaliar quais são as pernadas ou ramos que são cortados, o que é que sai e o que é que fica. E só depois começar a cortar. Está bem?
Portanto, para podar, ou usamos pequenas motosserras próprias para podar as árvores, as fruteiras, seja olival, seja outras fruteiras, que muitas vezes se consegue manobrar essa pequena motosserra, que tem lâminas até 30 centímetros, manobrar apenas com uma mão, mas muitas vezes essas motosserras, com elas não conseguimos cortar ramos um bocadinho mais altos, e então de facto a ferramenta mais adequada e mais expedita em termos de velocidade de trabalho, árvores podadas por hora, é esta podadora, a chamada podadora de alturas ou de altura, que é a que está aqui na imagem, que penso que todos devem estar a ver do lado direito do slide, e que o operador, naquelas duas fotografias, utiliza, obviamente com o capacete, com luvas, com o arnés, devidamente protegido, com a viseira, botas e calças próprias, aqui nem tanto, só quem usa motosserra é que tem que ter calças apropriadas para a utilização de motosserra e botas também. Aqui neste caso não há tanto esse perigo. Com um equipamento destes conseguimos chegar até aos 4 metros de altura sem qualquer problema e conseguimos fazer uma poda completa da árvore sem ter que subir a árvore, sem ter que andar com escadas e rapidamente podemos conseguir podar muitas árvores por hora. Eu defendo aquilo que chamam uma poda a 3 cortes. Este conceito de poda a 3 cortes foi desenvolvido por um colega meu que é professor agrónomo, é professor na Escola Superior Agrária de Bragança, do Politécnico de Bragança, e portanto decidiu dar-lhe este nome. Poda a 3 cortes, em que em média fazem-se 3 cortes por cada árvore, enfim, 3 cortes é a média, podem ser 2, podem ser 4, não serão 10, ok? Portanto, se tivermos que fazer 10 cortes, ou é porque já há muitos anos não podemos e a árvore está excessivamente densa, excessivamente desenvolvida a sua copa, ou é porque não estando, mas se damos 10 cortes é porque gostamos de cortar e claramente vamos prejudicar a produção da árvore no ano seguinte. Portanto, quando houver necessidade de fazer mais do que 3, 4 cortes, fazemos isso em 2 anos. Portanto, neste ano, que estamos a podar agora em janeiro, ou vamos podar para a semana em fevereiro, damos 3, 4 cortes, a oliveira não se vai embora, para o ano, em 2023, se tudo correr bem, ainda lá está, e no ano a seguir, em 2023, completamos a intervenção, digamos que a oliveira precisava de mais cortes. Se podarmos todos os anos as oliveiras com pequenas intervenções, os tais 2, 3 cortes, excepcionalmente 4, as oliveiras nunca precisam mais do que 2, 3 cortes, garantidamente. Portanto, eu conheço nos olivicultores que eu conheço que fazem isso, os seus podadores fazem 2, 3 cortes, 4 cortes, todos os anos, e é sempre a andar, na linha é sempre a andar. Portanto, se tivermos uma equipa de 3 ou 4 pessoas com podadoras de alturas ou com pequenas motosserras, o volume de trabalho feito por dia é impressionante. Então, em alguns casos, quando se diz podas ligeiras ou cirúrgicas, não deve ser também demasiado ligeira, não é? Portanto, não deve ser só 3 ou 4 raminhos, como se vê aqui na imagem da esquerda, que estão aqui no centro da entrelinha, não sei se estão a ver o cursor que está aqui a indicar onde estão estes 3 ou 4 raminhos, e toca andar. Não porque, se repararem, as copas não ficaram devidamente abertas no interior, precisamente vence algum ramo seco, isto devia ter saído. Claramente quem andou aqui não fez o trabalho como devia ter sido feito, e aqui claramente, na imagem do lado, enfim, mais pormenor, de uma árvore que eu tirei mais em concreto, apesar de termos aqui a forma do vaso, devia ter sido um bocadinho mais desdensado no interior, e claramente aqui já há ramos que estão excessivamente altos e a árvore devia ter sido ligeiramente rebaixada. Está bem? Portanto, esta poda foi demasiado ligeira. Portanto, qualquer coisa um bocadinho mais razoável é isto. Portanto, depois da poda, as árvores devem ficar um bocadinho com este aspecto, se aparem tão abertas, copa, enfim, mais ou menos redonda. Aqui também, aqui outro olival, este aqui, enfim, com a copa um bocadinho mais densa, mesmo assim não está excessivamente densa no interior, portanto
estão aqui, penso que exemplos razoáveis de como devem ficar as árvores depois da poda. Aqui mais exemplos, aqui ainda está aqui a rama, se repararem, até tem alguma rama no interior da entrelinha, porque já havia 3 anos que não tinham podado, mas as árvores não ficaram demasiado prejudicadas nos cortes. São olivais diferentes, aqui as fotografias. E mesmo assim, depois de podar, ficaram com uma copa razoável, capaz de produzir bastante azeitona na primavera seguinte, portanto na campanha seguinte. É isso que nós queremos, é podar, intervir na copa, rebaixar a copa, desadensar a copa, eliminar alguma folhagem que eventualmente iria consumir água, mas conseguir manter produções aceitáveis. Portanto, nós estamos aqui, a nossa preocupação, mais do que a poda, tem que ser a produção, a colheita, as receitas que nós vamos ter na campanha seguinte. Pronto. Eu já há vários slides venho falando na famosa forma da copa em vaso. Eu realcei ali com os traços sobrepostos à imagem daquelas 2 árvores. Isto é um olival, se não me engano, em Vila Nova de São Bento, que nós acompanhamos durante alguns anos, e um olival de Cordovil, já era um olival até relativamente antigo, e onde depois da poda, se repararem, ficou bem evidenciada a forma da copa em vaso. Portanto, o interior foi aberto, mesmo assim foi deixado bastante rama, aqui se calhar custaram um bocadinho mais, mas foi deixado bastante rama para a oliveira responder e produzir não só este ano em termos de azeitona, mas ter ramos a partir dos quais se vão desenvolver os raminhos durante esta primavera de 2022, raminhos que vão dar as azeitonas em 2023. Está bem? Volto a relembrar, a produção de azeitona é feita em 2 anos. Nos ramos que crescem em 2022, vão dar as azeitonas no ano de 2023. O vaso pode ser um vaso mais alto ou um vaso mais baixo. Tudo depende um bocadinho do vigor vegetativo da variedade. Por exemplo, a galega vulgar tem tendência a fazer vasos grandes, com grandes crescimentos, que nós devemos obviamente ali controlar. O início aqui das pernadas que vão formar o vaso, mas isso é uma questão que tem que ser ponderada logo na altura da poda de formação. Convém que esteja no mínimo 80 centímetros, 1 metro, a contar a partir do solo, para haver espaço suficiente para a pinça do vibrador de tronco poder, obviamente, segurar com eficácia o tronco. Está bem? Portanto, devemos deixar entre 80 centímetros a 1 metro a chamada cruz da árvore. A cruz da árvore deve ser, na altura da poda de formação, constituída a essa altura, e a volta de 1 metro a contar a partir do chão. E a partir daí é que nós deixamos na poda de formação entre 3, 4, penso que 5, já pode ser excessivo, pernadas, que nós iremos orientar sempre nesta forma de vaso. Está bem? O tamanho do vaso, como disse, depende do vigor da variedade, depende também da idade do olival. Obviamente, os olivais mais velhos têm tendência a ter estruturas de ramos maiores, e depois depende também se temos água ou não disponível, seja água retida no solo ou água da rega, e a fertilidade do solo ou a fertilização que nós damos. Portanto, haverá tendência, nas melhores condições, a desenvolver vasos maiores dimensões, portanto mais proeminentes, que nos permitirão obter, obviamente, produções um bocadinho mais altas, porque, como iremos também ver mais à frente, há uma relação direta entre o volume da copa e a quantidade de azeitona que é produzido por árvore, em quilos. Eu pus aqui uma nota no fundo do slide que diz podar os baixos. Portanto, também nós devemos manter, e se repararem neste olival texto muito bem ilustrado, tudo que é abaixo da cruz da árvore, portanto a partir do ponto onde termina o tronco e se desenvolvem as pernadas principais da oliveira, toda essa parte daí para baixo tem que estar limpa, não deve haver ramos aí para baixo, não deve haver ramos a tocar no chão, porque isso dificulta depois a colheita, portanto a fixação da pinça do vibrador de tronco. E por outro lado, se nós deixarmos ramos nessa parte inferior,
e isso é uma porta de entrada para pragas e doenças conseguirem, vamos dizer assim, trepar para a copa da nossa árvore. Portanto, é isso que nós temos que claramente evitar. Bom, eu tenho aqui algumas fotografias dos nossos trabalhos de campo, de investigação, em que nós andamos a medir o volume de copa. Obviamente, os agricultores e as equipas de podadores não têm que andar a medir os volumes de copa sempre que andam a podar, porque isto obviamente é uma perda de tempo. Mas eu aconselho, no sentido de, numa fase inicial, calibrar aquilo que nós fazemos, as intervenções que fazemos, medir o volume da copa de 1 ou 2 ou 3 ou 4 aves. Isso é uma coisa que demora 10 minutos e ficamos a perceber se deixamos o volume de copa adequado e em termos de largura e em termos de altura. Lembrem-se que a tendência hoje em dia é ter árvores com copas mais baixas, facilitam a vibração dos ramos até a sua extremidade. Portanto, copas mais baixas, quando vibramos o tronco, essa vibração é transmitida até à ponta dos ramos. Se as copas forem excessivamente altas, essa vibração muitas vezes não chega à ponta dos ramos de maior altura. E, portanto, claramente a azeitona não vai cair, temos que intervir com as varas e, portanto, isso aumenta, temos que ter mais pessoal, aumentam os custos de colheita, demora-se mais a colher cada árvore, podem ser de mais 4 ou 5 minutos. Vocês dirão, 4 ou 5 minutos não é nada, mas se multiplicarem por 250 ou 300 árvores por hectare, já estamos com quase 2 horas a mais, porque a gente demorou mais 5 minutos em cada árvore para dar-lhe ali com as varas nos ramos mais altos. Portanto, copas mais baixas para facilitar a colheita, diminuir os custos de colheita, aumentar a rapidez de colheita. E isso é uma tendência que estamos a assistir em todas as fruteiras, não é só no olival. Não sei, lembrem-se como é que eram as nogueiras aqui há 20 ou 30 anos atrás e como é que são os pomares de nogueiras modernos. Lembram-se como é que eram as amendoeiras antigas, que eram amendoeiras muito grandes, e vejam como é que são os pomares de amendoeiras modernos, os que são plantados agora nos últimos anos, são árvores mais baixas, com copas mais pequenas, para facilitar a colheita, os tratamentos fitossanitários e as intervenções da poda. E é exatamente isso que nós devemos transpor para o olival. Portanto, são árvores ligeiramente mais baixas, com volumes de copa mais pequeninos, para facilitar todas as operações e permitir, no caso da poda, pequenas intervenções de todos os anos. Bom, para calcular o volume da copa, utiliza-se esta fórmula, não sei se algum quiser tomar nota ou tirar uma fotografia com o telemóvel do ecrã e ficam com este dado. Aqui o VC, o volume de copa em metros cúbicos, temos aqui uma constante, o D é o diâmetro, e como é que se obtém este D ao quadrado? Multiplicamos o diâmetro da copa no sentido da linha e o diâmetro da copa no interior da entrelinha, multiplicamos um valor pelo outro e depois multiplicamos pela altura da copa. Atenção que não é a altura da árvore, é a altura da copa. Ou seja, é esta altura daqui de baixo do fim do tronco, do sítio onde está a cruz, até esta parte mais alta. Está bem? E, portanto, obtém-se um valor em metros cúbicos, que já vamos ver qual é que é o valor ideal. Na fotografia do lado esquerdo, ponho-vos alguns valores indicativos. Atenção que isto não há valores fixos. Em agricultura não há receitas fixas. Temos que sempre atender às condições de solo, atender o próprio clima da região e, fundamentalmente, a variedade. Portanto, a variedades têm desenvolvimentos vegetativos maiores, não as podemos tentar ananicar excessivamente e, portanto, essas terão que ter alturas um bocadinho mais altas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da galega vulgar, provavelmente poderá chegar aos 4 metros e 20 a contar do chão, portanto, em termos de altura a partir do solo. Se for, eventualmente, uma cobrançosa, se calhar com 3,5 metros ou 3,70 metros, é mais do que suficiente. Portanto,
poupamos ali entre 30 a 60 centímetros da altura da copa da árvore e temos árvores um bocadinho mais pequenas. Está bem? Portanto, tenho aqui também nessa fotografia do lado esquerdo a indicação da altura do tronco, portanto até à cruz, 80 centímetros, 1 metro, no máximo 1,20 m, mais do que 1,20 m também já é excessivo, portanto estamos a perder ali também alguma parte produtiva depois no volume da copa, está bem? O volume da copa que nós, dos trabalhos temos tido nos últimos anos, para a maior parte das variedades, atenção que isto varia um bocadinho, nos olivais com um compasso de 7/5, o que dá 286 árvores por hectare, os volumes de copa mais adequados para termos boas produções já entram entre os 25 e os 35 metros cúbicos de volume de folhagem por cada oliveira, coisa que dá entre 8.000 a 10.000 metros cúbicos de volume de copa por hectare. Se calhar os valores mais baixos, mais adequados para o sequeiro, porque, volto a repetir, quanto maior for a copa, mais superfície de folhas e maior número de folhas temos, mais água a oliveira vai transpirar e, portanto, se mais água ela vai perder por transpiração, mais água nós vamos ter que lhe dar, ou o solo vai ter que lhe dar, para mantermos a folhagem sã, não desidratada, e para conseguirmos obter produções de azeitona boas. Mais volume de copa, mais folhas, mais transpiração, mais consumo de água e, portanto, mais água nós vamos ter. Portanto, a poda também é uma forma de controlar as necessidades de água no nosso olival, está bem? E, portanto, quando temos menos disponibilidades de água, o olival é de sequeiro e está instalado em solos com menor capacidade de obtenção da água. Ou quando temos olivais de regadio, mas temos sempre pouca água disponível e vamos ter que fazer sempre uma rega deficitária, vamos ter que ter volumes de copa menores, árvores mais pequenas e com diâmetros ligeiramente menores, de maneira que consigamos, de certa maneira, compensar com a pouca água que temos ou com a menor quantidade de água que temos a transpiração que as oliveiras vão realizar na época de maior calor. Isto é extremamente importante e quem já percebeu isto consegue, mais uma vez, obter volumes, produções de azeitona por hectare maiores do que o vizinho que não sabe isto e que não tem em consideração este pequeno detalhe. Bom, não se assustem com estes quadros e a quantidade de números que lá estão. Isto tem a ver com o último projeto que tivemos antes deste, que é o projeto Oliva Valor. Eu só tenho aqui os dados de 6 olivais, mas, como vos disse, nós acompanhávamos de forma, digamos que oficial 10 e depois mais 2 ou 3 de forma não oficial. Olivais em Elvas, em Monforte, em Valdevargo, em Vila Nova de São Bento, portanto, e diferentes variedades, cobraçosa, cordilho serpa, azeiteira, galega vulgar, portanto, também acompanhamos blanqueta, como vocês viram em algumas fotografias, carrasquinha de Elvas, portanto, acompanhamos muitas variedades portuguesas. Eu só vos queria chamar a atenção para 2 casos, portanto, 2 variedades em 2 locais diferentes que estão aqui. Os valores que aqui estão são médias de 3 anos, portanto, não foi de um ano bom ou de um ano qualquer, são os valores médios de 2016, 2017 e 2018. Reparem bem aqui, nesta linha, no quadro de cima, onde diz Cobrançosa, Monforte, nós andamos a medir as copas de 20 árvores durante 3 anos, todos os anos medíamos a copa das árvores, durante 3 anos neste olival de Cobrançosa em Monforte, no Alto Alentejo, e verificamos que 100% das árvores tinham volume de copa inferiores a 30 metros cúbicos. Portanto, aqui este agricultor trabalha, enfim, na linha que corresponde ao nosso pensamento, de manter volumes de copa pequenos e árvores pequenas. Mais à frente vamos ver aí umas fotografias do olival. E, portanto, a maioria das árvores tem volumes de copa inferiores a 20 metros cúbicos. Estamos a falar de um olival já em plena produção, plantado, se não me engano, em 2006. Portanto,
Na altura teria 10, 12 anos, quando nós fizemos as medições, portanto já estava em plena produção, agora já tem um bocadinho mais. Portanto, 60% da produção, 60% das árvores tinham volumes de copa inferiores a 20 metros cúbicos. Reparem bem aqui, na linha de baixo, no quadro de baixo, o mesmo olival, Cobraçosa Monforte, tinha uma produção média dos 3 anos de 8,5 toneladas. Média de 3 anos. Portanto, houve claramente em uns anos que produziu acima das 11, já houve outros anos um bocadinho abaixo das 7, e a média conseguia manter produções de Cobraçosa em média acima das 8,5 toneladas, com volumes de copa muito pequenos. Portanto, fáceis de podar, fáceis de vibrar, em que quando se fazia um tratamento com os pulverizadores, a calda entrava no interior facilmente de todas as oliveiras, portanto tudo ficava devidamente protegido. O segundo caso que eu vos trago é, já agora volto a pedir a vossa atenção para o quadro de cima, uma Cordovil Serpa em Vila Nova de São Bento, que é, se não me engano, deste olival que está na fotografia. Era um olival já um bocadinho mais antigo, se não me engano o olival tinha sido plantado em 1997, portanto já tem mais uns anitos. As árvores são um bocadinho maiores, até porque a própria variedade, se darmos hipótese, desenvolve um bocadinho mais, e aqui se repararem, 70% das árvores estavam com volumes de copa entre os 20 e 30 metros cúbicos, não tínhamos árvores com volumes de copa pequeninos, abaixo de 20 metros cúbicos, tínhamos 25% entre 30 a 40 metros cúbicos e 5% já com volumes de copa muito grandes, acima de 40 metros, entre os 40 e os 50 metros cúbicos, está bem? Mais uma vez, são valores médios de medições de 3 anos, não foi num ano que fomos lá medir a copa, durante 3 anos consecutivos. Este olival, agora passando para o quadro de baixo, diz aqui Cordovil Serpa, Vila Nova de São Bento, onde está o cursor do rato, se repararem, teve uma produção média de azeitona, de Cordovil Serpa, média de 3 campanhas consecutivas de produção, 2016, 17 e 18, acima das 9 toneladas e 200. Está bem? Portanto, volumes de copa um bocadinho maiores, um olival claramente adulto, portanto, já com praticamente 20 anos, e com produções extremamente satisfatórias para um olival de uma variedade tradicional portuguesa. Bom, não vos querendo enredar aqui em gráficos e resultados de investigação, que enfim, entre aspas somos obrigados a fazer também dentro daquilo que é a carreira universitária e a carreira do ensino superior politécnico, mas mostrar-vos aqui alguns dados também só para ficarem com ideia. Portanto, do lado esquerdo umas fotografias de uns olivais que nós estamos a acompanhar agora em Moura. Estamos a ver ali fotografias de oliveiras de Galega e Cobraçosa, e aqui em baixo, no mesmo olival, estão a ser colhidas umas cobraçosas com vibrador de tronco. Nós fizemos estudos, temos estado a fazer estudos ao longo destes quase 10 anos, e se repararem no gráfico de cima, aquilo que se verifica na variedade cobraçosa, no caso de Monforte, portanto a tal que nós acompanhamos, aqui em baixo nós temos o volume da copa e aqui a produção de quilos de azeitona por árvore. Quanto maior o volume de copa, maiores são as produções. Isto é uma reta, para aqueles que percebem um bocadinho mais disto, uma reta de regressão que nos indica a tendência e, portanto, ela está sempre a subir, o que quer dizer que quanto mais metros cúbicos tiver a copa, mais quilos de azeitona a oliveira dá. Isto é mais ou menos válido, com mais ou menos ali com aquela unidade de medida, o coeficiente de determinação, é mais ou menos válido ou é válido para todas as variedades de oliveira. Em alguns casos temos um R quadrado mais elevado, um bocadinho mais disperso, os pontos não estão tão próximos da reta, mas isto é válido. Portanto, as pessoas teriam tendência a dizer, então temos que deixar grandes volumes de copa, porque vamos ter mais quilos de azeitona por hectare, por oliveira, e portanto, como o número de oliveiras é fixo, teremos mais toneladas de azeitona por hectare. O raciocínio está correto.
A verdade é que, pensando no futuro, nas próximas décadas com menos água, a preocupação vai ter que ser: eu tenho água para tantas folhas, para copas tão grandes. Portanto, é esta questão que vai ter que começar a entrar na cabeça dos olivicultores, ok? Tenham água de um furo, de uma barragem própria ou água do alqueve, toda a gente já se apercebeu que a conversa vai andar à volta da água, da disponibilidade de água, do gasto de água na agricultura. Nos anos em que há pouca água na barragem, se a água primeiro vai para as populações e depois é que vai para os agricultores, se vai haver rateio ou não, se houver rateio, com que porcentagem é que eu vou ficar daquilo que eu pedi. Portanto, os agricultores devem começar a interiorizar que nos próximos 10 a 20 anos vão ter problemas de água, mesmo dentro dos perímetros de rega. E, portanto, voltando à conversa das oliveiras, quanto maior o volume de copa, mais a água, mais a oliveira transpira, mais água ela perde pelas folhas. E, portanto, nós vamos ter que ter mais água para ela não passar sede, mais água para regar, para compensar essa perda de água por transpiração, porque se não compensarmos, quem sofre é a azeitona e o teor de azeite. Está bem? Aqueles que eventualmente assistiram à ação de sensibilização sobre a determinação do momento ótimo de colheita da azeitona, eu fiz referência a isso. A água também, a disponibilidade de água no fruto também intervém na quantidade de azeite que se acumula na azeitona. Portanto, intervém no processo de lipogênese. Okay? Portanto, se a oliveira estiverem muita sede, a azeitona acumula azeite, mas eventualmente não acumula tanto como se as disponibilidades hídricas fossem as adequadas. Bom, o que nós andamos a estudar é uma medida que chama eficiência produtiva e tem a ver com aquilo que está no gráfico de baixo. E o gráfico de baixo, aqui em baixo voltamos a ter os metros cúbicos de volume de copa e aqui voltamos a ter a pressão da azeitona por cada metro cúbico. E aquilo que se vê é que quanto maior for o volume de copa, cada metro cúbico de copa produz menos quilos de azeitona. Ou seja, as oliveiras com copas muito grandes são pouco eficientes a produzir azeitona. Ou seja, precisam de mais folhas para produzir azeitona e vão, portanto, gastar mais água para produzir cada quilo de azeitona. Daí que nós estamos a tentar encontrar o equilíbrio entre um volume de copa que nos permita obter produções adequadas, mas que não gaste excessivamente água. Está bem? A conclusão é que chegamos é que, na realidade, não há um volume, um número fixo para todas as variedades, ou seja, há variedades que vão ter volumes de copa adequados mais elevados e outros um bocadinho mais baixos. Portanto, ainda não estamos a publicar os resultados porque ainda precisamos de... vamos aqui andar aqui um bocadinho para trás, porque na realidade ainda estamos aqui a afinar, a ver se conseguimos recomendar para cada variedade ali um intervalo de metros cúbicos por copa que assegura um bom compromisso entre produção de azeitona por árvore e por hectare e consumos de metros cúbicos de água. Está bem? Volto, digamos que a frisar este aspecto importante. A questão da água vai ser um problema nos próximos anos na rega do olival e a questão da água, o consumo da água está diretamente relacionado com o volume da copa. Quanto maior a copa, mais folhas, quanto mais folhas, mais transpiração de água, mais água a oliveira perde quando faz calor. Bom, feita a poda, devemos triturar os restos da poda dentro do olival, desde que a madeira não esteja doente. Portanto, se nós tivermos muitos ramos doentes com tuberculose, para além de ser adequado eliminá-los quando estamos a fazer a poda, o ideal será retirá-los fora do olival e queimá-los fora do olival. Portanto, não triturar essa lenha e queimá-la fora do olival. A tuberculose é provocada não por um fungo, mas por uma bactéria. E essa bactéria tem uma disseminação relativamente facilitada, através do vento, da chuva,
ela precisa de uma porta de entrada para entrar nas oliveiras, portanto, essa bactéria não consegue furar a casca da oliveira, mas entra pelas feridas da poda, do ramo que se partem quando nós estamos a vibrar a oliveira, ou da queda de granizo. Portanto, já se calhar muitos se aperceberam que em anos em que há uma queda de granizo muito forte e as árvores ficam e os ramos muito picados, no ano a seguir temos mais tuberculose nas árvores. Porquê? Porque as feridas, o corte dos grãos de gelo nos raminhos mais fininhos, abriram cortes por onde entrou a Pseudomonas sabastanae. Se não tivermos problemas de tuberculose, a madeira, obviamente, deve ser triturada na entrelinha, até porque as normas de produção integrada assim o obrigam, e iremos contribuir para a reciclagem dos nutrientes. Portanto, essa madeira vai se degradar, vai se transformar temporariamente em matéria orgânica, e a matéria orgânica vai se mineralizar, e ao mineralizar-se vai libertar os nutrientes que, por sua vez, voltarão a ficar disponíveis, enfim, não só para a vegetação da entrelinha, mas eventualmente também para as próprias oliveiras, poderão ir buscar alguns desses nutrientes. Bom, estamos quase a acabar, ainda não é o último slide. Relembrar aqui 3 ou 4 questões de maneira a ficarem bem cimentadas. Fazer uma espécie de resumo em termos de aconselhamento da poda. Portanto, o ideal é fazer a poda anual, e por isso eu pus aquilo anual em maiúsculas, ou eventualmente quem achar que não consegue fazer isso todos os anos, no máximo cada 2 anos. Okay? Sempre uma poda ligeira, a famosa poda a 3 cortes, os 3 podem ser 2 ou podem ser 4, ou 3, para manter o tal volume de copa constante, volume de copa constante, folhagem constante, não eliminarmos muito raminhos e, portanto, vamos ter produções de azeitona mais ou menos constantes. Devemos formar e acompanhar os podadores. Lembrem-se daquela imagem que vos mostrei anteriormente, daquele senhor olivicultor de Campo Maior, que contratou uma empresa de prestação de serviços para fazer a poda, que os deixou à solta completamente nos seus olivais, que fizeram uma poda drástica naquela blanqueta de elvas que vocês viram, e depois na Picual iam fazer exatamente o mesmo para a totalidade do olival Picual, e não fizeram porque ele chegou lá, interveio e disse-lhes como é que eles haviam de podar e de cortar. Portanto, devemos acompanhar os podadores, pelo menos nas primeiras linhas em que eles andam a podar, e a partir do momento em que virmos que eles interiorizaram aquilo que nós queremos, a tal poda ligeira, é deixá-los fazer o seu trabalho. Portanto, calibrar os podadores, se calhar até medir as 3 ou 4 árvores que foram podadas, não custa nada levar uma fita dessas de 10 ou de 20 metros e uma varola para ver até que altura chega a oliveira, e dizer, ok, sim senhor, façam o resto do olival, façam tal e qual como estas 3 ou 4 árvores. Portanto, no fundo isto é uma calibração dos tais podadores, não é? Que devem ser acompanhados pelo menos durante uma linha ou 2, a ver se fazem aquilo bem feito. Podar sempre a partir do chão, não subir as árvores, é perigoso, demora-se mais tempo, e só depois de cortar, só depois de descer da árvore é que vemos que fizemos cortes a mais. Usar os equipamentos de proteção individual, pelo menos um capacete, uma viseira, para eventualmente proteger a cara e os olhos. As árvores devem ficar pequenas, o ideal com 3,5 metros, 3,70 metros a contar a partir do chão. Bom, em alguns casos poderão chegar aos 4 metros em variedades de desenvolvimento maior. Por exemplo, esta blanqueta de elvas também tem muita tendência a dar árvores grandes, que é difícil um bocadinho contrariar essa atitude vegetativa da árvore, também não se deve contrariar em demasia. A galega vulgar, como vocês sabem, também tem tendência a ter um grande desenvolvimento vegetativo, portanto, se calhar também chega aos 4 metros, 4 metros e poucos, mas não devemos deixar passar a altura da árvore acima disso. Volume de copa entre os 25 e os 35 metros cúbicos, e se calhar fazer uma avaliação ao fim de 4, 5 anos daquilo que estamos a fazer. Se acharmos que estamos a fazer bem, se as produções correspondem àquilo que nós estamos à espera, em manter, se não, eventualmente ali fazer uma pequena correção, ou para mais ou para menos, no sentido de facto,
chegar àquilo que é a poda adequada. Bom, antes de acabar, o que eu tenho? Lembra-se que eu vos disse que esta ação de sensibilização era sobre poda manual, feita com motosserras para podar fruteiras, portanto aquelas pequenas motosserras com lâminas de 30 centímetros, ou com podadores de altura. Eu tenho aqui 2 ou 3 slides que têm a ver com a poda mecânica, que é uma ação que é inevitável. Provavelmente muitos de vocês já tiveram muita dificuldade em arranjar pessoas para colher a azeitona este ano e cada vez vão ter mais dificuldade em arranjar mão de obra. Não é só no olival, é em todas as culturas no campo, cada vez há mais problemas em termos de disponibilidade de pessoal para trabalhar no campo, seja para a colheita, seja para a poda. E, portanto, as podadoras mecânicas vão ser cada vez mais frequentes nos olivais. Eu já conheço vários olivais, nós temos acompanhado alguns olivais no Alto Alentejo, onde isto é já feito de uma forma rotineira, de X em X anos, já vamos ver o intervalo, e onde os resultados em termos de produções são satisfatórios. Não é a solução mais ideal, porque isto vai em contra, ou seja, não respeita nenhum dos fundamentos que nós acabamos de dizer, não é? Que é não cortar em demasia, não cortar os raminhos que estão na ponta, que são os que vão dar a azeitona, mas daqui a 20 anos, se calhar, ou é isto ou não é nada, porque não teremos pessoas suficientes para podar a extensão de olival que há neste momento no Alentejo. Há muitos trabalhos de investigação feitos sobre isso, não por mim, feitos fundamentalmente por um grupo da Universidade de Évora, do professor Peça e Oliveira Peça e do professor António Dias, que já têm resultados de mais de 10 anos, inclusive perto de 20 anos de podas de diferentes variedades, porque é importante ver a resposta das diferentes variedades, com máquinas destas. E os resultados são animadores. Obviamente, depois de podar, a árvore, esta máquina tanto pode podar horizontalmente por cima como verticalmente dos dois lados, as árvores ficam um bocado esquisitas, não é? Ficam com o aspecto que está na fotografia do lado direito, que mesmo assim não é das piores, mas e não ficam limpas por dentro, atenção, mas desde que a poda, o operador que está a trabalhar na máquina seja devidamente orientado e não corte excessivamente, isto poderá ser aquilo que é a poda da oliveira nos próximos, daqui a 10 anos ou 20 anos, será fundamentalmente feita assim. Eu relembro que a podadora de discos corta ramos, não sabe podar, ok? Portanto, quem tem que saber o que é que está a fazer, mais uma vez, é quem tem a máquina nas mãos, é a mesma coisa que a podadora de alturas. Portanto, a podadora de alturas é uma boa máquina para podar manualmente, mas quem tem que decidir onde se corta e onde não se corta mais ou menos, é quem tem a podadora de alturas na mão. Aqui é exatamente igual, portanto tem que haver uma formação do operador do trator para podar a altura certa e lateralmente não cortar demasiado junto ao tronco, porque senão ficamos sem volume de copa suficiente para produzir azeitonas, está bem? Isto obviamente é um volume de despacho brutal, facilmente faz quase 1 hectare por hora. As oliveiras ficam, como vocês estão a ver nestas fotografias, com um aspecto de pequenos cubos paralelepipédicos, aqui em termos de volume de copa. Vamos ver aqui mais algumas fotografias. Esta cadeia, nas explorações onde eu tenho acompanhado a poda feita com esta podadora mecânica, é tudo mecanizado, inclusive o ajuntamento dos ramos na entrelinha e depois passa o triturador de restos de poda, é tudo mecanizado, não há cá pessoas a puxar os ramos cortados nem nada disso. E portanto são feitos muitos hectares por dia por uma máquina destas. Obviamente que o ideal é a cada 3, 4, 5 anos fazer uma intervenção manual no interior da copa. Está bem? Portanto,
não ganhamos nada se, quando estamos a fazer a poda com a máquina, portanto esse ano já estamos a pagar o custo da máquina, ainda tivemos que pagar mais de 3 ou 4 ou 5 homens para andar a desadensar as copas. Portanto, aquilo que se verificou nos trabalhos da Universidade de Évora é, sim senhor, com a podadora reduzimos a copa por cima e dos lados. Isso tem um impacto grande na oliveira, tem um impacto também nas contas na tesouraria, e depois a próxima intervenção, se for necessária, há de ser a cada 2, 3 ou 4 anos, pois aí temos que avaliar, porque depende um bocadinho das variedades, e desadensar o interior da copa. Isto são olivais em mão forte, podados com a podadora de copas, se virem no horizonte, as copas por cima são horizontais, portanto mostra que foi a máquina que cortou por cima, e as árvores aqui do lado, na fotografia do lado direito, é um olival até relativamente novo de cobrançosa, já foi limpo no interior. Aqui já foi feita a intervenção no mesmo ano para desadensar um bocadinho a copa, no ano em que a máquina cortou por cima para limitar o crescimento da planta. Está bem? Pronto, nós, o grupo que trabalha nisto da Escola Superior Agrária de Elvas tem publicado um conjunto de trabalhos, de artigos. Este da poda de oliveira, de uma forma até muito simplista, foi publicado na revista da Associação Portuguesa de Olivicultura, que é uma revista que pouca gente, se calhar, se não for sócio da APH, terá acesso. Mas já agora, se quiserem tomar nota, foi publicado no número de janeiro deste ano da revista A Voz do Campo, e essa está aí em muitas livrarias e papelarias, portanto, a revista A Voz do Campo, de janeiro de 2022, publicamos este artigo, que é uma espécie de um resumo desta apresentação que eu fiz. Estão aí os números, as medidas, os intervalos, enfim, as dicas mais importantes, em 2 páginas, em 10 minutos, conseguem ler este artigo. Portanto, como vos digo, esta revista A Voz do Campo está à venda neste momento e tem lá este artigo sobre a poda racional, portanto, uma poda feita com pés e cabeça em termos de intervenção no olival moderno. Nós, se eventualmente houver esse acordo juntamente com a ACOS, temos em mente, daqui a uns meses, será lá para abril, fins de abril, logo vemos quando é que houver disponibilidade, mas no início da campanha da rega, darmos uma próxima formação, fazer uma próxima ação de sensibilização sobre a rega do olival, que é uma questão que nós também acompanhamos nessas explorações, nesses 10 olivais oficiais que nós acompanhamos no projeto Olivalor, e onde vos posso dizer que, apesar de muitos agricultores estarem inscritos a medida 7.5 e terem lá uns sensores e não sei o que, etc e tal, regavam mal. E o mal era, geralmente, aplicavam água a mais. Gastavam água, que é um bem escasso, e quando se gasta água a mais, se for um período de rega, tem que se pagar mais água e mais, gasta-se mais energia elétrica. Portanto, aqueles agricultores podiam ter mais ou menos a mesma quantidade de azeitona por hectare, tendo um custo da rega mais baixo. Nesta ação de sensibilização, que em princípio iremos fazer em colaboração, mais uma vez em parceria com a ACOS, iremos falar de como é que podemos simplificar a rega do olival, e vocês vão ver com uma série tendo também a base teórica do impacto da rega na produção da azeitona, como é que nós podemos reduzir a quantidade de água que aplicamos, questão importante também para o futuro, já que vamos ter menos água para regar, e como é que naqueles olivais que muitas vezes são de sequeiro, mas que têm um sistema de rega instalado e que se consegue dar ali 2 ou 3 regas, quando é que essas 3 regas têm que ser dadas de forma estratégica para assegurar uma boa produção. O projeto G7 Olive tem uma página no Facebook, a fotografia do lado esquerdo é a fotografia da página do G7 Olive. Na altura tinha 35 likes e pessoas a seguir. Neste momento, se não me engano, já vamos em 150 que todos os dias nos seguem e visitam a página. Nós nesta página vamos pondo as indicações de onde é que fazemos ações de formação, não é só aqui na ACOS, já fizemos na Cooperativa de Moura,
já fizemos na Cooperativa de Olivicultores em Estremoz, já fizemos a partir da Escola Agrária de Elvas, portanto, e este ano vamos eventualmente alargar os locais onde vamos fazer formações online e presenciais, algumas presenciais, quando a pandemia o deixar. Aqui também vamos colocando, disponibilizando algumas apresentações, os PDFs dos artigos que vamos publicando, enfim, uma série de informação que pode ser interessante. A página está aberta para todos, portanto não é uma página fechada por convite, qualquer um pode fazer seguir a página e sempre que nós colocamos lá qualquer coisa aparece uma notificação no Facebook e a pessoa está sempre em atualização. Muito obrigado pela vossa atenção, espero não ter sido demasiado maçador, espero ter dado algumas informações úteis e eventualmente chamado a atenção para alguns pormenores que algumas pessoas eventualmente nunca teriam pensado nisso, e fico agora disponível para poder responder algumas perguntas, eventualmente quem queira colocar alguma questão, se eu souber, com muito gosto terei a oportunidade de responder. Estamos aqui a tentar ver. Ok, sim senhor, já temos aqui uma, do senhor João Henriques, que pergunta se a poda anual deve ser realizada, digamos, por zonas no olival ou na totalidade do olival. Bom, isso é uma decisão que compete ao gestor agrícola. Sempre que nós podarmos, em teoria, mesmo fazendo esta poda anual, poderá haver um pequeno decréscimo. Portanto, se nós quisermos manter um balanço, e aí não é só da produção do olival, mas da produção da nossa exploração, com diferentes variedades, diferentes olivais com diferentes idades, com diferentes condições de produção, se calhar o que devemos fazer é um plano de poda, em que a poda, chamou-lhe aqui rotativa, mas enfim, poderá ser de facto faseada ao longo dos anos e não podar tudo no mesmo ano. Isto porquê? Por uma questão de custo, para repartir os custos ao longo dos anos e, portanto, se podar tudo todos os anos, obviamente tem que podar tudo, mas se optar pela tal poda de 2 em 2 anos, vai saltando de uns olivais para os outros e, portanto, está todos os anos a podar, mas não está a podar os mesmos olivais. Se fizer as pequenas intervenções, a tal poda de 3 cortes anual, aí tem que ser os olivais todos, não é? Portanto, aí não há... Não sei se há aqui mais perguntas. Ok. Não sei se há aqui mais perguntas que queiram fazer. Deixa-me lá ver então, a ver se atualizo. No fim. Está no fim do bate-papo. É assim, uma pergunta muito pertinente, muito interessante. Eu sou defensor que se deve fazer um tratamento à base de cobre, de certa maneira, para ajudar a proteger ali a zona de corte. A questão do cobre é uma questão complicada, porque há limitações da quantidade de cobre que aplicamos por hectare e nós, certamente, quando chegamos à altura da poda, já fizemos vários tratamentos contra o olho pavão, contra a gafa e, portanto, se calhar já andamos ali no limite dos quilos de cobre por hectare. É muito provável que no futuro a União Europeia venha a ter, dentro daquilo que é este famoso Green Deal e o Farm to Fork, portanto, estas estratégias novas da PAC, venha a limitar ainda mais a quantidade de cobre que nós já podemos aplicar por hectare, em termos de quilos. Enquanto não houver essa limitação e o agricultor possa fazer, portanto, esteja dentro do tal intervalo que a produção integrada ele deixa aplicar, eu acho que pode e deve fazer o tratamento. E mais, o tratamento deve ser feito, se possível, ao fim do dia da poda. Muitas vezes os nossos podadores
os nossos podadores muitas vezes começam logo de manhã e andam a podar até às 4 da tarde ou até às 5. Se for possível fazer o tratamento ainda durante essa tarde, portanto começar a tratar, a seguir ao almoço, as áreas já foram podadas e quando eles forem embora tratar as últimas áreas, o ideal é tratar no próprio dia em que se fez a ferida, o corte, não passar 3 ou 4 dias, ou seja, não esperar que o olival esteja todo podado e diz, pronto, o olival, os 30 ou 40 hectares já estão todos podados e agora é que vou fazer o tratamento. Não protegemos tanto a árvore e mais o cobre ajuda a cicatrizar as feridas. Depois há aqui outra pergunta que é, havendo feridas no tronco causadas pela apanha mecânica em anos anteriores, o que sugere fazer? Bom, aqui é difícil, portanto, se temos a ferida, a casca saltou, se a casca saltou, também, mais uma vez, o tratamento com cobre ajuda ali a cicatrizar aquela ferida. Aquilo que eu tenho visto e que não me parece despropositado, muitas vezes a casca fica ligeiramente solta, não na totalidade do tronco, porque se for na totalidade do tronco ela cai, mas fica descolada de um lado. Eu aconselhava com um filme plástico envolver novamente envolver essa casca à volta do tronco. O que é que acontece? A casca que descolou não vai colar novamente, está bem? Porque isso tem a ver com o xilema e o floema, agora não vou aqui explicar, mas, portanto, o que é que nós vamos fazer? Ou envolver com esse filme plástico e deixar lá a casca encostada à zona que descolou, vamos dar tempo à parte interior do xilema a cicatrizar e não ficar tão exposta aos agentes naturais, está bem? Depois, provavelmente, quando tirarmos o filme plástico, a parte que descolou cai, não é? Mas, pelo menos, não ficou ali aquela ferida tão grande aberta. O descasque dos troncos acontece em várias situações. Muitas vezes, e a principal, é porque o vibrador não está bem regulado. No vibrador há duas medidas que é preciso terem atenção, que é a frequência de vibração, que é o número de vezes que vibra por segundo, e a amplitude da vibração, que é os milímetros que desloca. Está bem? Esses dois parâmetros é que têm que ser afinados e muitas vezes afinados para cada olival, ou seja, para cada variedade. Ok? E obviamente o tempo de vibração. Portanto, se estivermos ali, em vez de estar 1 minuto a vibrar, ou 1 minuto e meio, se estivermos ali 3 ou 4 ou 5 minutos, o mais certo é descascarmos a árvore, não é? Portanto, isso também depende um bocadinho da sensibilidade do operador. E depois depende um bocadinho também do estado hídrico do olival. Portanto, há um conjunto de fatores que intervêm, mas os principais são a frequência de vibração, ou seja, o número de vezes que aquilo vai para trás e para a frente do vibrador por cada segundo, e a amplitude da vibração, que é os milímetros que vai para a frente e para trás, está bem? E isso tem que ser afinado no vibrador para não descascar as árvores. Mais perguntas? Pronto. Espero que tenha sido suficientemente claro. De qualquer maneira, ficam os contactos da Acos. Eu próprio, agora, aqui no último slide, do lado direito da imagem, também está o meu correio eletrónico. Se mais tarde alguém se lembrar de alguma dúvida que queira pôr ou alguma questão que queira colocar, é enviar-me também um e-mail. Posso não responder no próprio dia ou no dia seguinte, que ando sempre um bocado atarefado, mas eu respondo a todos os e-mails, garantidamente, onde obter uma resposta, desde que saiba responder, onde obter uma resposta. E, de qualquer maneira, podem-me contactar sempre através da Acos. Portanto, a Acos tem os meus contactos e qualquer questão que queiram pôr ou dúvida, podem fazer através da Acos. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Não sei se a doutora Helena Monteiro quer dizer qualquer coisa. Se calhar estar aqui, mas
As notas mais práticas, mas antes de mais, se calhar, quero também agradecer aqui a excelente apresentação ao professor Francisco. Acho que foi uma apresentação muito, muito boa e com certeza que as pessoas que participaram puderam aproveitar muito deste conhecimento que o professor Francisco nos transmitiu. Em relação à parte da tarde, há algumas questões no chat sobre a questão de haver de pessoas que querem participar na parte prática sem se terem inscrito, e nós não vamos colocar restrições porque também existem pessoas que se inscreveram e que não vão poder participar, e portanto a resposta é sim, as pessoas que quiserem participar na parte prática da parte da tarde poderão fazê-lo. A localização, eu julgo que havia um erro nas coordenadas GPS, faltava aí um sinal de menos. Entretanto, no chat e no bate-papo já foi disponibilizada já a localização correta, com as referências corretas, as referências geográficas corretas, e poderão, portanto, terão deslocar-se então ao Olival, que fica na zona de Quintos. Em todo o caso, a Vanessa colocou também aí o número de telefone para o caso de haver dúvidas relativamente ao ponto de encontro, se perderem entretanto. O encontro fica então marcado para as 2 horas, está bem? Vamos agora fazer aqui um intervalinho e encontramos então às 2 horas. Pronto, resta-me agradecer. Algumas questões também, entretanto, que ficaram, se calhar também depois da parte da tarde, o professor Francisco não se importará com certeza de responder algumas questões que depois possam ser